Olá! Vamos a mais um resumo de mapas mentais. Vamos fazer uma revisão hoje do canal Mapas Mentais com Shirley, onde toda segunda-feira eu costumo compartilhar um mapa mental que eu faço no software Xmind e nas quintas-feiras eu faço uma revisão de algum mapa mental desse que foi criado. Então lá é um mapa mental bem completo. Por exemplo, nós temos lá um mapa mental da moeda na economia, que é um que eu trouxe hoje, criando ele no papel. E eu vou explicar cada ramo desse mapa. A moeda na economia, ela teve origem há mais de 2.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. E na época, o homem era nômade e passou a começar a cultivar, a fazer agricultura. Então, nesse momento, antes havia muito um meio de troca que era chamado de escambo, e o principal meio de troca no Brasil era o pau-brasil, né? Depois o algodão, açúcar, teve vários produtos que eram usados como meio de troca. Mas tinha um problema aí, né? Porque quando havia troca, precisava que houvesse necessidade de ambos os lados. Então, um tinha algo que queria trocar e os dois queriam a mesma coisa. E às vezes isso dificultava, assim, essa relação, né? E quando foi criada a moeda, então, a moeda, ela tornou um padrão de medida, assim, que é uma das funções também. Então, aqui nesse primeiro ramo eu falo um pouco da origem e depois das funções, né? As funções da moeda, ela está ligada a ser um intermediário de troca, né? É um padrão de medida, então foi criado como padrão de medida, e reserva de valor. Então, quando ela é retida, ocorre também a manutenção do poder de compra, né? Quando não tem inflação, aí tem de várias formas que pode fazer essa reserva de valor, né? Mas então, aqui nós temos a origem, as funções, eu vou falar também das propriedades, a evolução, um pouco sobre os meios de pagamento e os agregados monetários. Quando fala das propriedades da moeda, nós temos propriedades físicas e propriedades econômicas. O que são propriedades físicas? Durabilidade, homogeneidade, divisibilidade, manuseio. Econômicos, os atributos econômicos são aceitabilidade, transferibilidade e o custo de estocagem, que é mais baixo. Então, como foi essa evolução? A moeda, ela antes, então, a forma dela era em moeda mercadoria, então havia essa troca, né? Algodão, açúcar. Depois foi criada a moeda papel, teve a moeda fiduciária ou papel moeda, a moeda bancária ou escritural e a moeda eletrônica. E agora a moeda virtual, né? Por último, temos aí a moeda virtual. Inclusive, no canal tem um vídeo também falando sobre moedas virtuais, tá? As criptomoedas, né? E em relação aos meios de pagamento, então, os meios de pagamento, eles é um recurso disponível, quando o recurso está disponível para pagamento a todo momento, assim, né? Então ele tem maior liquidez. A gente depois vai entrar nessa questão da liquidez, mas os meios de pagamento são recursos disponíveis para pagamento, então são ou papel moeda ou os depósitos de conta corrente, que são os recursos que nós temos disponíveis para já. Por exemplo, quero comprar algo agora, então eu posso usar o papel moeda ou o valor em conta corrente. E por último, os agregados monetários. Então aqui eu falo sobre os agregados monetários. Aqui nós temos o M1, M2, M3 e M4. É bastante famoso para quem já costuma estudar essa questão relacionada à economia, mas o M1, então, ele é papel moeda e os depósitos à vista, que são esses que são os meios de pagamento mais liquidez imediata. Liquidez é quando a gente tem o recurso ali à disposição para usar no momento que precisa. M2, então, envolve o M1 e os depósitos especiais remunerados. Tem também a poupança e os títulos de instituições depositárias.
Depois, M3 envolve o M1 e renda fixa e operações compromissadas no Selic. E M4 envolve o M3 mais títulos de alta liquidez. Então, os agregados monetários, eles são classificados pela liquidez. E o M1 é o que tem maior liquidez, depois o M4 é o que tem menor liquidez. Então, é sempre assim, M1, M2, M3, M4. A diferença principal entre cada um deles é a liquidez, é o poder ter o dinheiro no momento. Então, o M4 demora mais para ter esse dinheiro em mãos. E o M1 é o que você já tem disponível, certo? Então, fica bem tranquilo de memorizar isso. Aqui eu não falei no início, mas como imagem central, eu usei a moeda, claro, então aqui algumas moedas. E acho que ficou bem destacado, bem visível. E depois em cada ramo, usando uma cor para cada ramo. E detalhando aqui, colocando algumas imagens, às vezes fica muito pequeno, aqui não dá para visualizar talvez, mas como eu coloco sempre nos mapas, a gente precisa ter a imagem central destacada, depois cada ramo com fonte maior e depois reduzindo a fonte da letra. Basicamente era isso que eu queria demonstrar hoje. Nós temos já mais de 20 vídeos no IGTV com revisões de mapas mentais. Eu disponibilizo também no YouTube. E no YouTube nós temos os mapas que eu compartilho a cada semana também, explicados no software Xmind. Então, por enquanto, são esses dois materiais que eu estou criando aí toda semana. Convido para acompanhar, para compartilhar, caso você conheça alguém que tem interesse em assuntos relacionados à economia, a aprender mais sobre mapas mentais, que é uma técnica que nos ajuda para organizar, memorizar, planejar, resumir e usar em todas as questões aí relacionadas aos estudos, ao trabalho e em casa também, nas coisas pessoais, ok? É isso aí, eu fico à disposição. Qualquer dúvida pode ir enviando mensagem aí, adoro quando a gente vai trocando figurinha aí, vendo de que forma eu estou contribuindo aí e tirando dúvidas também, ok? Um abraço e bom uso de mapas para você. Até mais!